Certo? Então, pessoal, voltando a mais um vídeo da série onde estamos apresentando a ferramenta de gerar arquivos IFC a partir do Autodesk Inventor, que é a ferramenta Export IFC criada pela RCAD. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos ver a manipulação de algumas propriedades nas quais nós já temos dentro do arquivo assembly na montagem, né, no caso do Inventor, aonde nós queremos exportar para dentro do modelo IFC. Então, vamos acabar utilizando o mesmo modelo do vídeo anterior, no qual batizamos como montagem teste. As propriedades padrão que tem dentro do Inventor são as que estão listadas aqui. Para este vídeo, vamos coletar, por exemplo, part number. Notem que a gente tem a opção de trocar o nome da propriedade para um valor customizado. Por exemplo, aqui eu vou acabar utilizando número do item. E vou querer também coletar material. Vamos ver outra propriedade interessante. Seria massa, que eu quero batizar de massa. E volume. Essas aqui. Então vamos focar inicialmente nas propriedades padrão e vamos gerar um modelo IFC novamente. Notem que ao clicar para gerar arquivo IFC, se já existe um arquivo com o mesmo nome, ele pergunta se quer substituir o arquivo existente. Neste caso, vamos substituir. Realizada então a conversão do arquivo, o nosso visualizador de arquivos IFC está me avisando que tem uma atualização no modelo. Só vou confirmar aqui que eu quero atualizar. E vou confirmar aqui para fechar essa caixa de diálogo. Certo? Então gerou o nosso modelo IFC no nosso visualizador. Neste caso, estou utilizando o BeamVision. Tá? O link para download deste software também está na descrição do vídeo. Ele é um aplicativo free. Tá? Vocês podem acabar utilizando para fazer a visualização dos seus modelos IFC. Vamos ativar o painel lateral aqui do BeamVision para a gente acabar vendo as propriedades. Então, o que a gente coletou lá do Inventor? Selecionar um material, um item qualquer. Então, eu acabei coletando a massa, né? Aqui ele já traz a massa lá da peça que se encontra no Inventor. O material, o número do item, que no caso lá era o part number, ele acabou trazendo também, né? E o seu volume. Notem que ele também já traz todas as unidades conforme, né, o sistema internacional, então não precisa fazer conversão nenhuma. O próprio exportador IFC ele acaba trazendo nas unidades devidas para visualização, certo? Agora vamos fazer um segundo teste de exportação, coletando algumas propriedades, alguns parâmetros do modelo do assembly ali do Inventor, tá? Deixa eu puxar esse aqui para o lado, porque eu quero maximizar aqui o Inventor. E o que a gente pode ver aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar algum parâmetro interessante para a gente fazer o teste. Vou alterar meu filtro aqui para parte e vou abrir essa peça. Aqui então eu tenho alguns parâmetros, vamos ver. Não, aqui eu só tenho
Model parâmetros. Não tem nada de interessante. Vamos ver de repente nos tubos. Nos tubos eu tenho um user parâmetros aqui. Acho que seria interessante a gente utilizar esse aqui. Então eu tenho uma propriedade chamada length, certo? E eu vou voltar para minha montagem e vou exportar de novo este modelo. Agora para esse teste nós vamos dar ênfase para as propriedades e parâmetros. Tá? Então eu vou colocar aqui o length e vou dizer que ela é uma propriedade de comprimento, certo? E vou adicionar a minha lista. Nessa ferramenta a gente tem a possibilidade de salvar lista, tá? Então a gente pode salvar a lista aqui. Então eu vou acabar colocando aqui como teste banco de dados, correto? Opa, desculpa, banco de dados. E vou salvar. Porque se eu não tiver nenhuma propriedade carregada ali, eu posso simplesmente importar a lista, certo? Posso carregar a lista aqui. Então eu seleciono aqui o meu teste banco de dados, ele carregou para cá, certo? Eu vou... Aqui eu não preciso selecionar nenhum, porque o teste anterior a gente já viu como é que funciona, correto? Então eu vou gerar o nosso modelo. Arquivo IFC gerado com sucesso. E vamos voltar lá para o nosso visualizador. Desculpa pessoal. Viu que eu acabei não renomeando o arquivo para exportação ali do IFC, então ele não substituiu este meu arquivo que está aqui, né? Então pode ver que ainda tem as propriedades aqui e ele acabou criando, provavelmente na minha pasta, uma montagem, um modelo IFC, tá? Diferentemente do que a gente estava fazendo como teste. Então, para continuar o nosso padrão, eu vou deletar esse aqui e vou voltar. Vou exportar novamente com montagem teste, certo? Lembrando que este nome do arquivo IFC, ele poderia ser trazido da seguinte maneira. Eu venho no iProperties e eu altero o meu valor no description. Montagem teste. E aí ele vai ser também a junção das palavras, né? No caso das propriedades, a junção das propriedades description e revision number. Então quando eu carregar de novo o formulário, no arquivo IFC, então eu tenho aqui montagem teste já, ó, com a revisão 0. Esse revisão 0, neste momento, como é para teste, não me interessa. Vou vir nas propriedades e vou carregar de novo a minha lista que eu tinha feito antes. Teste banco de dados. Open e vamos exportar. Agora sim, ó, perguntou se eu quero substituir o arquivo existente. Sim. Arquivo IFC gerado com sucesso. O meu visualizador está avisando que eu tenho uma atualização no meu modelo, né? Aqui tem apenas um bug visual, mas é a pergunta se eu quero fazer o update da montagem. Eu digo que sim. Então, o que acontece? Ao selecionar, então, os modelos que contenham a propriedade no modelo length, aqui ele vai me trazer o valor
de cada peça. Obviamente que inicialmente a gente procurou a propriedade dentro desta peça, dessa aqui ele não existe, certo? O mesmo vale para propriedades customizadas. Vamos acabar chamando aqui, invocando a Bill of Materials desta montagem. E vamos fazer um teste criando uma propriedade aqui. Vamos criar uma propriedade chamado prop test. Ela vai ser do tipo texto. E nessa propriedade vamos colocar aqui que ela vai ser... vamos colocar aqui valores aleatórios, por exemplo, peça 01. Este aqui vai ser o meu tubo 01. Esse aqui meu tubo 02. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vocês podem ver que para as outras ele não vai criar. Se eu acabar abrindo esta peça aqui, onde é que ele criou essa propriedade? Eu venho no iProperties da peça, no campo Custom, ele criou aqui, ó. Certo? Então, nós vamos coletar esta propriedade agora a partir da exportação do IFC. Então, eu vou vir aqui, exportar IFC, propriedades e parâmetros, e vou carregar a minha lista. Para quê? Para que eu traga aquele valor length e a minha propriedade prop test que nós acabamos de criar lá. Vou adicionar também. Então notem que essa propriedade aqui, ela é uma propriedade de parâmetro e essa aqui é uma propriedade de iProperties no campo custom, certo? Então eu vou gerar o arquivo IFC. De novo, não alterei o nome do arquivo IFC, então ele não me perguntou se eu quero substituir. A nossa ideia é trabalhar em cima deste modelo. Vamos gerar, sim. Ok, gerado com sucesso, e eu quero a atualização do meu modelo IFC. Vamos lá de novo, selecionei. Olha aqui, então eu tenho a minha propriedade length, que foi coletada diretamente do parâmetro do modelo 3D, e nós temos a nossa prop test, que é a propriedade custom do mesmo modelo, certo? Então aqui, nessa aqui, nós temos a nossa peça 1, e como ela não tem a propriedade, o parâmetro length dentro do modelo 3D, ele acabou não trazendo aqui, certo? Então, depois dessa explicação, chegamos ao fim do segundo vídeo desta nossa série de 3 vídeos do nosso exportador IFC criado pela RCAD. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.